Caro aluno, seja bem-vindo ao nosso curso, à nossa disciplina de Introdução aos Sistemas Open Source. Essa é a nossa primeira videoaula. Meu nome é Carlos Marcos, eu sou o professor Carlos. Vou estar interagindo com vocês nessa disciplina. Quero falar um pouco da minha experiência, tá? Eu leciono desde 2010 em disciplinas de graduação e pós-graduação. No mercado de trabalho, eu atuo como analista sênior em rede de computadores e trabalho com redes de longo alcance e também com sistemas operacionais livres. O objetivo do aprendizado desta aula é entender as características dos sistemas operacionais open source e os sistemas operacionais proprietários, ou seja, os sistemas pagos. Além disso, teremos uma breve visão da história do mundo Linux, ou seja, do mundo do sistema operacional GNU/Linux. Existem várias distribuições e vamos abordar as características de cada uma delas durante o nosso curso. Antes disso, vamos fazer uma definição do que são sistemas operacionais, né? Sistemas operacionais abertos, né, ou programas abertos, são sistemas que podem ser utilizados, distribuídos e modificados livremente. Esses sistemas têm por premissa o tipo de licenciamento chamado de licenciamento copyleft, ou seja, uma licença aberta. É uma licença que ela é baseada na GNU-GPL, ou seja, ela é baseada na licença de uso geral, escrita por Richard Stallman. Dentro dessas licenças, nós temos dois tipos de licenças: as licenças que são pagas ou ditas copyright e as licenças que são abertas ou livres, como as licenças copyleft. Para você ter uma ideia, as licenças copyright são protegidas por lei, o que significa que quando você for usar um software que é baseado nessa licença, você precisa adquirir uma subscrição para estar utilizando esse software. Essas licenças, geralmente, elas são para 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do software que você está usando. Quando a gente fala de licenciamento copyleft, você não tem que efetivamente adquirir essa licença, né? Você pode usar o software livremente. Porém, nós temos que pensar que software livre não significa software gratuito. Quando você pensa em software livre, você tem a liberdade de uso, você tem a liberdade de distribuição desse software e você tem a liberdade de distribuir esse software, de alterar, de baixar o código-fonte desse software e fazer uma alteração nesse código. Mas livre, você tem toda essa liberdade, mas isso não significa que você não tenha nenhum custo para utilizar esse software. Imagina só, quando você adquire um software livre, você tem o custo da mídia do software, você tem o custo dos livros que você vai comprar para estudar e aprender sobre aquele software, você tem custos relacionados ao treinamento. Imagina uma empresa onde que o proprietário decida utilizar software livre. Ele tem que treinar todo o pessoal dele a utilizar aquele software, e isso é o custo atrelado ao uso do software livre. Então, liberdade sim, mas não confunda liberdade com ser de graça, ok? Bem, mas falando um pouquinho do mercado de trabalho para softwares livres, como é que eu posso, eu profissional, utilizando software livre, trabalhar dentro do mercado? Bem, o mercado é bem amplo. Se você pensar bem, existem comunidades com centenas e dezenas e milhares de pessoas que fazem o desenvolvimento desses softwares. Essas pessoas, elas vendem o seu trabalho, né? Elas trabalham como desenvolvedores de software e elas recebem por isso. Você pode pensar também que você pode trabalhar com infraestrutura, né? Como analista de suporte de infraestrutura para plataformas abertas, sejam elas GNU Linux, FreeBSD, Solaris ou outras plataformas envolvendo o software livre. Dentro de aplicações, a gente pode pensar em uma gama enorme, um universo enorme de aplicações que você pode estar utilizando. Por exemplo, se a gente pensar no banco de dados, uma empresa pode adquirir o banco de dados pago e pagar milhares de reais para estar utilizando aquela licença, ou ele pode utilizar uma licença copyleft de uma aplicação de banco de dados abertas, como por exemplo o MySQL. Se a gente pensar no universo, no mundo web, por exemplo, nós temos uma grande gama de sites que rodam em cima do Apache, que é uma aplicação web para ambiente
computacional. Se a gente pensar em serviços de e-mail, por exemplo, nós temos Exim, e-mail e outros softwares que rodam e-mail. Outra coisa interessante é pensar em segurança. A maioria dos aplicativos e serviços que rodam firewalls de segurança são baseados em Linux. São distribuições modificadas por fabricantes que, por trás, roda um engine e roda um kernel Linux ali por trás. Roteadores também trabalham dessa forma. Antivírus baseados em software livres e tantos outros aplicativos que você pode estar utilizando. Então, existe uma gama enorme de aplicações que podem ser aproveitadas e utilizadas no ambiente open source, como aplicações embarcadas também, aplicações em dispositivos que por trás ali rodam alguma modificação de um sistema aberto. Pense no seu smartphone, ele roda um aplicativo, um sistema operacional, que a gente chama de firmware. E se você verificar, se você usa um Android, por exemplo, o kernel que está rodando ali atrás desse sistema, ele é baseado em open source também. Então, quando a gente fala de sistemas operacionais open source e quando a gente fala de GNU Linux, a gente está falando de uma gama muito grande de opções que você pode estar utilizando, né? Existem distribuições específicas para cada caso. Pense bem, nós temos distribuições que são focadas em ambiente desktop ou para notebooks, que você pode estar utilizando. São ferramentas que são voltadas para o usuário final. Então elas trazem facilidades e programas já embutidos na ferramenta para que o usuário possa utilizar sem muitos problemas. Nós temos também distribuições que são voltadas para os servidores, ou seja, são distribuições que vão ser utilizadas por um público mais específico, geralmente analistas que têm um maior conhecimento na ferramenta. E temos também sistemas embarcados, que são sistemas que são anexados ou embutidos em um hardware que é entregue para você, que por trás daquela ferramenta também roda alguma distribuição Linux. Dentro do que nós falamos, a gente viu que o sistema livre, ele traz uma gama de vantagens para a gente utilizar, né? Além do crescimento profissional que você tem quando você trabalha com esse tipo de sistema. Nós vimos também que liberdade é diferente de ser de graça, né? Você tem a liberdade de utilizar o software, você tem a liberdade de modificá-lo e distribuí-lo, mas quando você implementa isso em uma empresa, por exemplo, existe um processo de migração que pode gerar algum custo para o seu negócio. E a gente tem que ficar atento com essa questão do custo, se vale ou não a pena fazer essa migração. O mercado de trabalho, ele é muito amplo. Existem hoje, por exemplo, certificações específicas para o mundo Linux, né? Você pode tirar essas certificações, LPI 1, LPI 2, por exemplo, e ser um especialista nesse tipo de aplicação, tá? E nós falamos também um pouquinho sobre as distribuições e vamos focar um pouco mais em distribuições à medida que a gente for evoluindo dentro da nossa disciplina. Finalizando o nosso vídeo educativo, nós vimos que os softwares livres, eles trazem uma grande vantagem para a gente. Nós vimos as características do software livre, a questão da liberdade de escolha, a liberdade de uso e modificação do software. Agora você conhece um pouco mais sobre o software, sabe que o mundo Linux não traz apenas um sistema operacional para você utilizar numa máquina, sabe que existe uma gama enorme de aplicações, como nós citamos, né? Bancos de dados, firewalls, sistemas web e tantos outros que você pode utilizar. Você viu que no mercado de trabalho você pode atuar tanto em infraestrutura como também em desenvolvimento dos softwares open source. Falamos um pouco sobre as distribuições Linux. No próximo módulo, nós iremos explorar um pouco mais a fundo esse conceito de distribuições e vamos também, a partir dos conceitos, escolher uma distribuição que nós iremos utilizar ao longo do curso ou ao longo da nossa disciplina. Gostaria que você interagisse conosco no ambiente virtual, é o ambiente onde nós vamos estar comunicando, trocando informações, poste os seus comentários, as suas dúvidas e tem uma equipe vasta que vai estar apoiando você. Bons estudos e até o próximo vídeo.